Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher de oração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estávamos aqui nos primeiros minutos falando sobre o Evangelho, que o Evangelho ele não é sobre religião nem placa de igreja. O Evangelho ele é sobre relacionamento. O que Deus quer de mim e de você é um relacionamento de intimidade. E parabéns, porque gerar intimidade é necessário dedicação de tempo. Nós somos íntimas de quem a gente mais se relaciona. Então, essa intimidade que nós construímos com Deus, ela é baseada no tempo que nós dedicamos em estar na presença dele, em orar, em falar com ele, em ler a Bíblia. Então, parabéns por você ter tomado essa decisão de construir um relacionamento com Deus a partir dessa devocional diária que você tem separado na sua agenda, a sua primícia, os seus primeiros minutos do dia, as suas primeiras horas do dia. E nós vamos começar hoje essa devocional lendo o texto de Marcos 5. É um texto muito bem conhecido, porque o tema da devocional de hoje é livres da vergonha. Você é uma pessoa que tem muita vergonha, que é tímida, que é quietinha, que é caladinha? Então, o tema de hoje vai ser sobre esse, livres da vergonha. E nós vamos começar a leitura com Marcos 5, mas nós não iremos ler o capítulo todo. Nós iremos ler a partir do versículo 21. As meninas que estão aqui no ao vivo, encontre aí Marcos 5, o versículo 21. A minha Bíblia é a versão, a mensagem, as meninas gostam muito, e se você acompanha aqui pelo YouTube, você também deve gostar, porque é uma Bíblia com a linguagem tão acessível que parece que a Bíblia está falando comigo e com você. O quanto essa linguagem da Bíblia, a mensagem, é encantadora. Então, Marcos 5, no versículo 21, o título aqui é assim, ó, arriscando-se pela fé. Após a travessia, uma imensa multidão formou-se à beira-mar. Um dos líderes da sinagoga, chamada Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo, impõe as suas mãos sobre ela para que ela melhore. Jesus foi com ele e a multidão inteira os acompanhou, acompanhou, apertando e empurrando. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado ela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior que antes. Se você tem o hábito de marcar a Bíblia, marca aí. Uma hemorragia de 12 anos. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior que antes. Ela esgueirou-se por trás dele e tocou na sua roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. No momento em que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança. Sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: como assim? A multidão empurra e aperta de todo lado. E o Senhor quer saber quem o tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem a tocara. A mulher, sabendo o que havia acontecido e que o havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a sua história. Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença. E nós vamos parar por aqui, e com esse texto nós vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa passagem que nós aprendemos tanto com essa mulher. Essa mulher, Senhor, que não tem nome, mas ela é definida como a mulher do fluxo do sangue. Ela é definida, Senhor, pela sua dor, pela sua doença.
mas quando ela decidiu ir atrás do Senhor, te tocar, ela teve a vida dela transformada. Senhor, e nós estamos aqui nessa manhã, como essa mulher, Pai, que quer ir até o Senhor. Nós viemos a essa devocional para te tocar, Senhor, para ter a nossa vida transformada. Senhor, nós precisamos tanto de Ti nessa manhã. Nós, Senhor, somos um vaso, Senhor, que precisa ser quebrado, que precisa ser refeito. Senhor, temos tantas coisas que precisam ser melhoradas. E nessa manhã, Senhor, nos transforma, nos cura, Senhor. Aquelas mulheres que vieram, Senhor, para essa devocional, precisando de cura, Senhor, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, nas suas emoções. Traga cura, Senhor. Nós decidimos vir até o Senhor, e o nosso coração, Senhor, ele tem fé. E nessa manhã, Senhor, o Senhor pode fazer. Como o Senhor disse a tantos aqueles que receberam um milagre, a frase era sempre assim: que seja feita conforme a tua fé. Senhor, e nós somos essa, que temos fé. Faz, Senhor, um milagre. Nós cremos, Senhor, contra aquilo que os nossos olhos têm vistos. Senhor, existem mulheres, Pai, que têm passado tantos desafios, que têm lutado, Senhor, contra doenças, Senhor, que às vezes são incuráveis pela medicina, que têm enfrentado, Senhor, desafios nos seus casamentos, com os seus filhos. Mas nessa manhã, Pai, Senhor, nós queremos ser tocadas pelo Senhor e nós queremos ser curadas. A tua palavra diz, Senhor, que para o Senhor não existe impossível. E nós queremos, Senhor, profetizar que nas áreas que precisam do seu toque, nessa manhã, o Senhor toca. Toca, Senhor, nos nossos filhos, toca nos nossos pais, toca, Senhor, nos nossos familiares, aqueles que estão nos hospitais. Toca, Senhor Jesus, naquelas irmãs, Senhor, que perderam um ente querido nessa semana, Senhor. Toca, Senhor, na dor da saudade, na dor do luto. Toca, Senhor, naquela dor, Senhor, a dor talvez do desemprego, da dívida, Senhor. Nessa manhã, nos toca, Senhor, e nos transforma. E nós precisamos, Senhor, do teu toque através dessa devocional. Traga cura, traga libertação e traga restauração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não iremos ler Gênesis, depois eu vou ler o versículo aqui e... Ô Lu, você pode fazer a leitura, por favor? A leitura do texto da nossa do devocional. devocional. Posso sim, querida. Bom dia. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes sararei, e logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. Marcos 5, de 28 a 29. Livres da vergonha. A vergonha nos esconde, nos separa de Deus e dos outros. Desde os primeiros dias da humanidade, com Adão e Eva, o pecado trouxe consigo a vergonha que nos levou à separação e ao isolamento. Eles se esconderam com medo da exposição, e assim até hoje muitos escondem as suas falhas, dores e imperfeições por medo da punição e da rejeição. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo de alguém que vivia dominada pela vergonha da sua condição. 12 anos de sofrimento e a mantiveram isolada e impura. Mas a sua fé ousada a levou a romper com medo e a tocar as vestes de Jesus. Com isso, ela encontrou cura e libertação. Jesus já chamou de filha, quebrando as cadeias da vergonha e restaurando a sua identidade. Assim como aquela mulher, precisamos romper com os esconderijos da vergonha. Jesus tomou sobre si a nossa vergonha para nos libertar e nos vestir de honra e intimidade com Deus. Quando reconhecemos a nossa vulnerabilidade e buscamos a verdade, a vergonha perde seu poder. É hora de sair da caverna. Encontre-se, faça conciliações, crie conexões, respeite o seu cônjuge, abrace os seus filhos, cresça, desenvolva-se, floresça. Viver neste tempo é entusiasmante. Não se sabote, remova esses pensamentos de morte e tristeza. Perdoe, livre-se dos verdugos. Aceite a graça de Deus, abandonando a condenação. Resolva-se, transicione entre na terra, viva a promessa. Dê uma nova chance aos seus filhos e ao seu cônjuge. Diga a verdade em amor. Respeite-se e aprove-se. Amém.
Ai, que devocional linda. Obrigada, Lu. Enquanto a Lu estava lendo, eu já abri aqui Gênesis 3, e se você tem aqui a devocional, aí está Gênesis 3, 7, tracinho 1. Ao lado do 1, você coloca 21, que são dos versículos 3, de 7 a 21. Eu quero ler essa passagem de Gênesis 3 com vocês, de 7 a 21. Aqui é o momento que eles pecaram. Deixa eu começar do início aqui, para a gente entender o contexto. Gênesis 3, a queda do ser humano. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E que aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor. Grifa essa frase aí. E procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do seu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Em outra passagem fala assim: tive vergonha. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nus? Que estavas nus? Que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu à mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a semente me enganou e eu comi. Então Yahvé determinou a serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da sua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu picarás o calcanhar. E tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher, sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirá desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutastes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da sua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és o pó, e ao pó da terra retornarás. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. E nós vamos parar por aqui.
Que texto lindo. E o tema da devocional que a Lu leu é Livres da Vergonha. Meninas, a pastora já está em Cascavel e ontem foi um dia muito corrido. Ela disse que, dando tudo certo lá, ela aparece aqui no final para fazer a nossa oração. Mas nós vamos seguir aqui. Então, o tema é Livres da Vergonha. E nos 3 primeiros parágrafos, o bispo JB vai falando sobre a vergonha. E nos 2 últimos, no 4º, ele dá conselhos, e no 5º, ele profetiza sobre a nossa vida. E eu quero passar aqui rapidamente sobre a vergonha, e diz assim, que a vergonha, ela nos separa de Deus e dos outros. Tanto que lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, a Bíblia fala que eles sentiam vergonha porque eles viram que eles estavam nus. Então, eu aprendo que uma das raízes da vergonha são os nossos pecados. Quantas são as vezes, nós que somos mães, nós sabemos que os nossos filhos cometeram erros, você sabe que ele quebrou, que ele pegou, que ele escondeu, e aí com vergonha, com medo, eles falam, não, não mamãe, não fui eu, não fui eu, até que depois de você conversar muito e insistir, eles vão falar, ai mamãe, me perdoa, fui eu mesmo, fui eu que quebrei, não é assim? E aí, ó, no primeiro parágrafo fala assim, o pecado traz consigo a vergonha, que uma das consequências é a separação e o isolamento. E aqui, eu hoje ministrando para vocês, eu fui uma pessoa que fui muito marcada pela vergonha. A Eneida, de 5 anos atrás, ela jamais estaria aqui falando para vocês, porque eu tinha muita timidez, eu tinha muita vergonha, e eu me escondia pela vergonha. E ele vai trazendo aqui, ó, por causa da vergonha, devido ao medo da exposição, nós até hoje escondemos as nossas falhas, escondemos as nossas dores e escondemos as nossas imperfeições. O porquê que eu e você escondemos as nossas falhas, as nossas dores e as nossas imperfeições? Com medo da punição e da rejeição. Ah, quando todo mundo descobrir o que eu fiz, como era o meu passado, o que fizeram comigo, não, eu vou ser rejeitada. E eu fui marcada. Meninas, na devocional, acredito, de domingo, aonde eu compartilhei um processo muito grande no meu casamento, e esse processo de traição, ele foi marcado pela vergonha. Por 1 ano e meio, eu escondi todo o processo, até dos meus pais, com medo da vergonha. Dos meus pais, da família, da igreja, das pessoas, marcada pela vergonha. E a vergonha, ela sempre vem atrelada pela seguinte frase: o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão dizer ao meu respeito? E a mulher do fluxo de sangue foi essa, que, dominada pela vergonha, ela quis romper com todas as marcas, com tudo que a vergonha traz, a exposição das pessoas. Naquela época, esse fluxo do sangue, as pessoas elas eram deixadas à margem. As pessoas não queriam se relacionar com as pessoas que tinham lepra, com essa mulher do fluxo de sangue. Doenças naquela época eram marcadas pela exclusão, elas eram excluídas. As prostitutas. Então, a vergonha dessas pessoas naquela época era muito grande. E, gente, a vergonha foi algo que eu tive que lutar desde a minha infância até a fase adulta. Recentemente, agora, eu que estou viúva, eu tive que lidar com a vergonha. Sabe que momento que eu tinha que lidar? Sabe quando você vai preencher, que eles pedem para marcar qual é o seu... Não é grau de... que você tem que marcar? Viúva, divorciada. Estado civil. Estado civil. Ou, gente, quando eu ia marcar estado civil, vai fazer 4 anos que eu estou viúva em setembro. Sabe o que eu marcava? Casada. Eu tinha tanta vergonha de dizer que eu era viúva, porque eu pensava, quando eu marcar o xizinho aqui, ou quando eu responder para a pessoa o meu estado civil, e em seguida a pessoa ouvir ou ver, ela vai me olhar. E com vergonha do olhar dela, eu marcava lá, casada. Jesus me curou
Tem uns 2 anos que Jesus me curou. E ter vergonha para os meus filhos, sabia que o meu filho, o Arthur, hoje ele tem 17 anos, logo quando meu esposo faleceu, ele não quis deixar que eu contasse na escola que o falecimento do papai, ele escondeu na escola. No dia do falecimento do Rafael, no dia do sepultamento, que foi de manhã, 9 horas da manhã, eu saí de casa cedo, deixei ele na escola e fui para o cemitério. Na volta do cemitério, eu passei e peguei ele na escola. Ele foi para a escola e ele me disse: mãe, por favor, não conta nada na escola. Por que ele não quis que soubesse nada na escola? Por causa da vergonha. E a vergonha, ela nos paralisa. E eu pergunto para você, hoje, você tem vergonha de quê? Sabe esse processo que você mais tem vergonha? É o processo que Deus mais vai te fazer a viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Não tenha vergonha do seu processo. Ai, Neida, eu passei por um divórcio, por uma separação, por um luto, por um abuso na infância. Não tenha vergonha, sabe por quê? Porque Deus, ele transforma as nossas dores, os nossos processos em propósito. E aonde você foi mais machucada, é aonde Deus mais vai te usar para curar outras mulheres. E no terceiro parágrafo fala assim: romper com os esconderijos da vergonha vai ser necessário termos vulnerabilidade e buscar a verdade. Então, o convite para você, aceite a sua verdade. Não fica na resistência, porque enquanto você fica na resistência da sua verdade, você não é curada. Eneida, qual é a resistência? Qual é a minha verdade? A minha verdade hoje, eu sou viúva. Sabe que a vergonha ela me queria paralisar porque eu cheguei em alguns momentos até selecionar as roupas que eu iria vestir com medo do julgamento. Ah, eles vão pensar, agora que está viúva, está usando tomara que caia. Agora que está viúva, está usando vestido no joelho. Ô, gente, a vergonha ela nos coloca num lugar de condenação que não é isso, que não é o lugar que Deus tem para mim e para você. A Bíblia fala assim, ó, sirva a Deus, sirva as pessoas e teme ao Senhor. Sirva as pessoas, mas tenha extremo temor e respeito somente a Deus. Que eu e você, nós sejamos curadas da necessidade de aprovação e da necessidade de aceitação. Porque a necessidade de aprovação e aceitação nos faz esconder pecados, erros, dores, e muito pelo contrário. Sabe esse processo que você mais tem vergonha? Talvez ele está tendo intimidade com o seu propósito de vida. E eu fui trazendo aqui algumas raízes da vergonha. Trouxe 5 raízes da vergonha. Pecados do passado. Às vezes algo que nós cometemos ou que fizeram conosco. Sabe, a minha infância, eu fui marcada, minha mãe, ela teve muito problema com bebida alcoólica. E lá, eu lembro da minha infância, eu com vergonha dos meus amigos da rua, de saber que a minha mãe tinha problema com bebida alcoólica. Desde a minha infância, eu já fui marcada pela vergonha. E depois, uma outra raiz da vergonha, eu anotei aqui, a exposição e a humilhação. Ô, gente, eu me lembro que na minha infância, eu no pré, eu tinha vergonha de pedir para a professora para ir ao banheiro. E em um desses dias, eu fiz xixi na roupa. Eu deveria estar com 5 aninhos. Eu fiz xixi e embaixo da minha cadeira fez aquela lagoa de eu ter feito xixi na roupa. Gente, eu tinha vergonha de pedir para a professora para ir ao banheiro. E eu me lembro dos olhares dos meus amiguinhos falando, olha lá, fez xixi na roupa. E a professora me tirando da sala, com a roupa toda molhada, ligando para minha mãe, ir lá, e aí no dia eu não quis voltar mais para a sala de aula. Então, eu tive que vencer a vergonha desde a infância. Uma terceira raiz, a comparação. A vergonha, uma das raízes é a comparação.
E a comparação, todas as vezes que você se comparar, você vai se sentir menor que o outro. Quarta raiz da comparação, palavras que ferem. Palavras que você ouviu na sua infância ou até na fase adulta, de pais, de professores, do marido. E aí, essas palavras, elas nos marcam. Olha, uma palavra que eu tive que lutar contra minha mãe foi: tudo que ela começa, ela não termina. E quando eu cheguei na fase adulta, começar essa devocional e terminar foi o meu maior desafio. Eu começava um livro, eu não terminava. Eu começava uma faculdade, eu não terminava. Eu começava um curso, eu não terminava. Curso de inglês, eu comecei 3 e não terminei. Faculdade, eu comecei pedagogia e depois eu mudei para matemática. Livros, eu tinha milhares de livros que eu comprava e não começava e não terminava. Mas lembra que a nossa dor, ela tem intimidade com o nosso propósito? Aquilo que é sua dor, ele pode estar ligado ao seu propósito. É por isso que nós temos Clube do Livro toda sexta-feira. E aquela mulher que só sabia comprar livro, só esse ano nós já lemos 10, 12 livros. E a última raiz da vergonha, a religiosidade. A religiosidade da gente achar que Deus nos aceita porque nós merecemos. Eu estou na igreja porque eu mereço. Não. Quantas são as pessoas que falam assim, eu não entro na igreja porque eu não sou digna de estar naquela igreja e de sentar no banco. A religião, o nosso relacionamento com Deus, ele não é por merecimento. Se fosse por merecimento, eu e você não estaríamos aqui. Mas é pela graça. É pela graça que Deus comprou a minha vida e a sua vida pelo sangue dele derramado na cruz. E a pergunta é, do que você tem vergonha nessa manhã? O que tem feito você se esconder? E para finalizar, o bispo, ele profetiza sobre a nossa vida. Viva esse tempo cheio de entusiasmo. Não se sabota. Remova os seus pensamentos de morte e tristeza. Meninas, as pessoas mais caladas e mais tímidas são aquelas que têm mais ouro para entregar. As pessoas que mais é calada, quietinha. Observa uma pessoa que quase não fala. Quando ela fala, você fala, ah, gente, estava tudo isso guardado dentro dela? Se você é uma mulher que é calada, que é tímida, eu quero dizer para você, Deus tem ouro dentro de você para sair para fora. Enquanto você tem ficado calada e silenciada, mulheres têm padecido porque você ainda não se levantou, porque você ainda não abriu a sua boca. Existem mulheres que estão passando por um processo de divórcio e que estão achando que é o fim e que ela vai morrer e que ela não vai aguentar. E você que passou pelo divórcio tem que dizer, irmã, calma aí, você não vai morrer não. Os primeiros dias é dolorido mesmo, mas deixa eu te contar que tem vida após o divórcio. Deixa eu te contar que enquanto você está achando que você vai morrer, muito pelo contrário, você vai viver e você vai viver de um modo extravagante como você nunca viveu. Irmã, você está achando que vai começar a pior fase da sua vida agora que você se separou? Deixa eu te contar que vai começar a melhor fase da sua vida. Porque antes você não era protagonista da sua vida, porque antes você vivia os sonhos do seu marido, o projeto do seu marido, você vivia a saúde do seu marido, a família do seu marido, o trabalho do seu marido, e deixa eu te contar que a partir agora desse divórcio, você vai ser protagonista. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai emagrecer, você vai começar a fazer faculdade, você vai buscar Deus em primeiro lugar, porque antes o primeiro lugar era o seu marido e você deixava Deus em segundo lugar, porque quando seu marido não queria ir para a igreja, você também não ia. Na verdade, o altar estava invertido, era o seu marido em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Então, irmã, você que tem passado pelo luto como eu passei, a gente acha que a gente não vai suportar, e eu quero dizer para você que você não pode perder é Deus, porque com marido e sem marido a sua vida vai continuar, com filho e sem filho a sua vida vai continuar, você não pode perder Deus na sua vida, porque o dia que você perder Deus, aí sim. Mas graças a Deus que a Bíblia fala que nós jamais iremos perder Deus, porque fala assim, se eu subo no céu, o Senhor está. Se eu vou lá nas profundezas, o Senhor também está.
Então é tempo de você se levantar nessa manhã. E eu queria profetizar na sua vida, para a gente finalizar, já é 8h05, eu queria profetizar o que está lá em Isaías 54. Isaías 54, eu quero terminar nessa manhã profetizando, que aonde foi a sua maior vergonha? Onde foi a sua maior vergonha? A minha foi a viuvez, foi a traição, o abandono, a rejeição. Uma criança que teve a mãe com sérios problemas com bebida alcoólica. Onde foi a sua maior dor? Deus tem dupla honra para a minha vida e para a sua vida. É Ele que tira as nossas vestes de cinza e nos faz vestir vestidos de alegria. Aonde você mais chorou, aonde você mais foi humilhada, aonde você mais foi envergonhada, é aonde Deus mais vai te honrar. E eu quero profetizar que você que tem gritado de tanta tristeza, chorado de tanta tristeza, você vai gritar e você vai chorar de muita alegria. Você vai viver como Isaías fala, você vai viver como quem sonha. E a sua boca, ela vai te encher de risos. E eu quero terminar essa manhã profetizando sobre a sua vida em Isaías 54, que fala assim: cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Encha o ar de canções você, que nunca deu à luz. Você vai ter muitos filhos, que aquelas mulheres que têm marido, mais do que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para as suas tendas. Amplie as suas tendas. Pense grande. Pense grande. Estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. E aí, se você está marcando aí, abrir o aplicativo, eu quero profetizar sobre isso daqui, sobre você. A partir do versículo 4. Não tenha medo. Você não será decepcionada. Não se acanhe, não fique tímida. Você não vai passar vergonha novamente. Você vai esquecer completamente das humilhações da sua juventude. Você vai esquecer completamente das suas humilhações da sua juventude, da sua infância, do seu casamento, da sua fase adulta. E a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Pois o Criador é o seu noivo, seu nome é Senhor dos Exércitos dos Anjos, seu Redentor é o Santo de Israel, conhecido como Deus de toda a terra. Você que era uma mulher abandonada, devastada pela aflição, o Eterno te recebeu novamente. Como uma mulher nova que se casou e depois foi deixada, o Eterno te recebeu novamente e é Ele que está dizendo sobre isso. E eu quero dizer para você, você não vai ser mais envergonhada nem decepcionada. Existe um Deus que é a sua bandeira e não tenha vergonha de nada na sua vida. Porque aonde você mais tem vergonha é aonde Deus mais vai te usar para trazer cura sobre a vida de outras mulheres. Oi, Neida, eu tenho tanta vergonha de falar dos diagnósticos que o meu filho tem. Eu tenho tanta vergonha de compartilhar com as pessoas como é a minha maternidade. Irmã, não tenha vergonha, não. Existem mulheres que passam por desafios com filhos que estão esperando você. Dizer, olha, quando eu descobri o diagnóstico de hiperatividade do meu filho, eu achava que era desobediência, eu queria era bater e corrigir. Irmã, não é, e eu quero dizer que a hiperatividade, o TDAH, esse diagnóstico, ele não é o fim, muito pelo contrário, é um lindo começo. Lá no livro de Provérbios fala assim, melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer, porque eu e essas mulheres, Pai, nós decidimos no Senhor a não ser mais, Senhor, dominadas, escondidas pela vergonha. Nessa manhã, Senhor, faz levantar dons e talentos escondidos dentro de cada uma de nós, escondidos por causa da vergonha, com medo da aprovação, da aceitação, com medo do julgamento das pessoas. Senhor, existem mulheres aqui que o Senhor encheu de tantos dons, de tantos talentos,
de tantas coisas boas, de tantas coisas únicas que só elas sabem fazer, mas que elas têm, Senhor, se escondido com medo da vergonha, com medo da exposição. Senhor, nessa hora, faz sair para fora dons, talentos, capacidades únicas que o Senhor deu para cada uma dessas mulheres. Senhor, que naquilo que nós mais temos vergonhas de falar, que escondemos, que guardamos as 7 chaves dentro de nós, nos faz, Senhor, compartilhar, porque quando compartilhamos somos curadas, quando escolhemos pessoas da nossa confiança para abrir o nosso coração, a cura acontece, a libertação acontece, nos faz entender, Senhor, que todas as dores e processos que vivemos não foi para nossa morte, muito pelo contrário, como uma pérola, Senhor, é feita dentro da ostra, todos aqueles ataques que a pérola sofre, e que ao longo daquele tempo se transforma, Senhor, em uma joia tão rara. Nos faz entender, Senhor, que os nossos processos, aquilo que nos faz sentir envergonhadas, humilhadas, tímidas, nos faz entender nessa manhã que, muito pelo contrário, são pérolas que o Senhor entregou para cada uma de nós, e são joias raras, Senhor, e que o Senhor vai usar para curar, para transformar e para restaurar outras mulheres. Satanás, eu quero dizer que você é um perdedor. Satanás, você que tem dominado mulheres por causa da vergonha, você nessa manhã é colocado à exposição e dizemos, vá embora das nossas vidas. Pegue tudo que é seu e vá embora. Nessa manhã nós somos mulheres curadas, libertas da vergonha e do medo, porque o Senhor Jesus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, e nós iremos se levantar nesse tempo, nessa estação, na nossa família, e dizer que a vergonha não vai nos paralisar, porque nós temos a certeza que existe dupla honra para cada uma de nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você seja fortalecida nessa manhã e que você não tenha vergonha. Existem mulheres aqui que Deus encheu de tantos dons e tantos talentos que é único de você e que você não tem colocado para fora com medo das pessoas. Se levanta. Enquanto você tem silenciado, mulheres têm padecido. E eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto você tem escondido o seu talento, você tem vivido uma grande dificuldade financeira. Sabe por quê? Porque às vezes vai ser esse dom e o seu talento que você não tem colocado para fora. E é ele que vai trazer a riqueza financeira para a sua vida. Às vezes você sabe fazer um bolo como ninguém. Você sabe fazer uma torta, você sabe fazer doces como ninguém. E Deus está esperando você usar, colocar para fora o seu dom, o seu talento, para monetizar e para te entregar recursos financeiros, tá? Que Deus abençoe você do YouTube, receba o nosso abraço, o nosso carinho, quer dizer que eu amo você. E não se deixe ser paralisada pela vergonha, tá? Até amanhã, se Deus quiser.